Bem-vindo ao Levo Podcast. Meu nome é Valmir Pascoal, eu sou empresário no ramo da construção civil e também no ramo automotivo. Eu sou o Antônio, também empresário na área de construção, já com mais de 20 anos aqui, como experiência dentro dos Estados Unidos. E a gente hoje vai fazer um programa diferente aqui para vocês, entre eu e Valmir, né, Valmir? Hoje o programa vai ser diferente mesmo, porque a galera sempre pergunta, tudo bem, vocês estão levando várias pessoas aí, mas quem que é o Valmir? Quem que é o Antônio? E dessa vez eu fui o sorteado para estar respondendo algumas perguntas, então eis-me aqui, Antônio. Fica à vontade, pode perguntar que eu quero entregar o melhor para esse público que está nos assistindo aí em casa, no trabalho, dirigindo, né, escutando, né, gente? Não com o celular na mão e dirigindo, não. Mas estou aqui para entregar o melhor, as perguntas que vai esclarecer muita dúvida, Antônio. Pois é, Valmir, eu procurei criar uns tópicos aqui que dentro da... apanhei uns tópicos aqui que a gente... que não tem como fugir deles dentro da área da construção, e né, como liderança e gestão de equipes, entendeu? E né, a cultura organizacional da empresa também, gestão de projetos. Então, assim, vários tópicos, vai ser um mix que a gente vai fazer, e com isso eu acho que vai dar para esclarecer muito aí a comunidade, que tem aí, as pessoas que estão começando com empresas agora, as empresas pequenas que estão no mercado. Eu acho que vai ter aí uma pontada aí de ajuda para poder como resolver isso, como resolver aquilo. Na verdade, existem muitas empresas hoje que estão trabalhando de forma irregular. Muitas pessoas eles querem crescer, mas às vezes falta um pouco de instrução. Então, esse é o intuito hoje, eu trazer um pouquinho da minha experiência como empresário, como líder, como dono de empresas, como que eu consigo chegar num êxito, como que eu consigo treinar pessoas e entregar o melhor, os melhores projetos aqui na região de Boston. Pode perguntar, fica à vontade. Pois Valmir, então, para a gente, né, porque o tempo aqui né, da gente é curto, para a gente poder tentar estender o máximo possível e esclarecer o máximo para a comunidade. Então, vou começar com a liderança e gestão de equipes. Como desenvolver líderes dentro da empresa? Na verdade, como que eu faço, tá? Existe a possibilidade de você já pegar líderes prontos, contratar líderes prontos com bons currículos, mas isso pode te custar muito dinheiro e às vezes ele vem com uma linguagem que você não goste, alguma coisa com coisas que você não goste que ele faça, por exemplo, que aprender outras empresas, mas Valmir, eu prefiro contratar pessoas e treinar essas pessoas lá do princípio. Então, todos os encarregados que trabalham comigo, os líderes, que são vários líderes que trabalham comigo, são pessoas que começaram, às vezes, como um ajudante, eu vi que essa pessoa se destacou, eu treinei ela para ser um profissional, por exemplo, na área da carpintaria, do roofing, ou do siding, ou enfim, qualquer outra área, e eu pego essa pessoa e treino ela e vou formando ela a se tornar um líder. Por exemplo, sabe aquele profissional de carpintaria que ele é muito bom e ele consegue liderar? Aí é onde eu dou as responsabilidades para ele controlar as obras, para ele controlar a qualidade dos trabalhos, controlar a presença de empregados, controlar a questão também de controle de materiais, e aonde essa pessoa ela ganha mais e também ela fica muito satisfeita, porque é um líder de prestígio, né, Antônio? Você é um líder, um encarregado que é um líder. Com certeza, Valmir. Muito bem explicado. Valmir, eu já vi acontecer de ter um conflito dentro das empresas, às vezes, do líder e do chefe, tá? Qual a diferença? Existe aí uma diferença para você passar para a comunidade, para quem vai estar nos prestigiando e assistindo, do líder e um chefe? Uma das maiores coisas que eu observei nesses anos que eu vivo aqui nos Estados Unidos, que infelizmente tem muitas pessoas que têm problema em formar líderes. Porque o chefe é aquele que manda. Faz aquilo, levanta lá, sai daqui, puxa lá. Enfim, esse é o chefe. O líder não. O líder ele mostra como faz. Eu sou um líder, né?
Eu sou um líder, eu antes de dar uma ordem, eu procuro aprender o grau de dificuldade que aquela pessoa vai ter, para mim saber o tempo que ele vai gastar, quais as ferramentas que ele vai precisar, e não jogar ninguém na fogueira, não. Porém, os supervisores da obra que conflitam às vezes com o líder, eu vou falar a verdade para você, tem dois caminhos. Ou ele tem que abrir a própria empresa dele e rapar fora, entendeu? Rapa fora, abre a sua empresa. Porque se não tá bom trabalhando onde você tá, se você tá confrontando com o seu chefe, com o seu patrão, todo o tempo confrontando, e isso tá destruindo a empresa que você trabalha, porque as pessoas que ficam embaixo são espectadores, eles ficam vendo como que você vai se comportar. Então, por exemplo, se você bate de frente com essa pessoa que é o seu superior, bate de frente, não concorda, bate de frente, cara, rapa fora, abre o seu negócio ou busca uma outra empresa, ninguém é obrigado a ficar infeliz com ninguém, não. Então, assim, porém, tem pessoas que gostam de ficar nessa... como que eu posso dizer? Nessa briga diária, né? Esse conflito, né? Esse conflito. O cara acorda de manhã cedo, é conflito. O cara vai trabalhar, conflito. O cara chega em casa, o cara já tá uma bomba relógio, entendeu? Então, assim, na minha opinião, se você conflita demais com o seu patrão, é melhor você procurar um novo emprego. Então, gente, para vocês aí que queiram trabalhar com o Valmir aqui, vocês já viram como ele lida com o conflito dentro de empresa. Então, ou você trabalha certo para poder fazer a empresa crescer junto e todo mundo crescer junto, ou infelizmente você tem que procurar o seu caminho. Na verdade, Antônio, conflitos existem, problemas dentro da empresa são diários. Eu acho que de hora em hora a gente tem um problema para resolver dentro de uma empresa. Agora, um supervisor e um chefe, um patrão, ou como você queira que chame, como ele vai lidar com aquela situação, que é muito importante, porque não adianta nada eu pegar o meu supervisor e falar, você é o culpado, ele fala, você que é o culpado. Não, é sua culpa disso não acontecer. Ele fala, não, essa é a sua culpa. Ou seja, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Qual que é o alvo de vocês? Entregar o melhor projeto, acabar logo com aquilo para vocês conseguir ter um profit, né, conseguir ter um dinheiro sobrando, ou vocês vão ficar confrontando até quando? Você está entendendo? Por isso que as pessoas que trabalham comigo são pessoas que estão há muito tempo. Porque os meus supervisores, eles já se tornaram os meus co-partners do trabalho, ou seja, são meus sócios nos projetos que eles fazem. Por isso que os que trabalham por hora ganham bem e os que trabalham por empreito ganham bem também. A única diferença é que quando você faz algo que ele é reconhecido, ele vai entregar um projeto com mais qualidade, mais velocidade, porque ele também está visando o lucro, entendeu, Antônio? Ô, Valmir, muito bem colocado, Valmir, obrigado. A sua empresa passou por esse ponto, a minha também passou, aquela fase de crescimento, né? Sim. A gente está desenvolvendo, está aí, né, tocando para poder crescer mais do que já está, graças a Deus. O que você fez para organizar e priorizar no projeto para acontecer esse crescimento? Qual foi as suas dicas, a sua meta, o seu método, aliás? Olha, crescimento, Antônio, ele não é... Você pode trabalhar bem pra caramba. Você pode ser o melhor profissional, mas se você não sabe lidar com o público, lidar com o cliente, marketing, boa administração. Ou seja, crescimento, ele é como se fosse uma receita de bolo. Você não faz um bolo só com um fubá ou com a farinha, certo? Você precisa colocar lá o ovo, o azeite, o óleo, a manteiga, o açúcar, a cobertura, para você conseguir entregar o melhor produto. Crescimento de empresa é uma série de coisas. Não adianta você ser, eu sou um excelente carpinteiro, eu sou um excelente azulejista, eu sou um excelente pedreiro, mas você tem uma mentalidade de ser um pedreiro bom. Você não tem uma mentalidade de ser um patrão, uma mentalidade de ser um empresário. A sua mentalidade ela tem que começar a crescer para esses lados, né, para você conseguir empreender da forma correta, para você não ser uma pessoa muito pequena pro resto da vida, ou se tornar um fracasso lá na frente. Valmir, existe uma forma, né, uma dica que você poderia passar para as empresas
que estão começando, ou mesmo as que já estão em andamento já. Em qual área, Antônio? Na área, eu vou dizer que na área, a estratégia, a pergunta que eu vou fazer, eu acho que está baseadamente para todo tipo de empresa. Então, você pode falar da construção, pode falar da área da mecânica, que eu acho que vai cair dentro, entendeu? Então, como tomar decisões estratégicas para o futuro da empresa. Na verdade, assim, né, é uma coisa que gera, eu acho que isso aí é para todas as empresas, né? Existe uma... Na verdade, hoje tá cheio de coaches aí, né? Tá cheio de personal, de pessoas, profissionais que treinam pessoas, e isso é muito bom. Isso, tipo assim, existe hoje pessoas que são especialistas em treinar pessoas a crescer, principalmente o business. Né? Tem várias pessoas aí que treinam e eu acho muito legal. Porém, na minha opinião, você tem que crescer estruturado, com um alicerce bom. Então, por exemplo, nós lidamos com várias pessoas que vêm aqui de sucesso e a gente sabe que ninguém cresce grande. As pessoas, elas vão crescendo e elas vão estruturando conforme passa. Então, por exemplo, na minha opinião, se você trabalha em regular, já é um motivo de você não ser grande. Se você trabalha, não vou falar ilegalmente, essa palavra ilegalmente, mas você trabalha de qualquer jeito. Por exemplo, você faz um trabalho em altura, você não coloca cinto de segurança, você não tem um andaime bem instalado, você não tem um pump jack bem instalado, você trabalha, sabe, de qualquer jeito. Você não está nem aí mais se o seu funcionário vai de tênis, você não está nem aí mais se o cara vai de calça de moletom colorida. Você está entendendo esses detalhes? Você não está nem aí mais se o seu carro está chegando apresentável na casa de um cliente. Tudo isso conta. Você não tem mais cartão de visita. Você não está nem aí mais com o seu insurance, com o seu seguro. Você não está nem aí mais com os seus cheques que voltam. Você está entendendo que é uma série de coisas? Ô Valmir, tá, com certeza. Realmente é um conjunto, né? É um conjunto, é um conjunto de exatamente. Tudo. Quando você tem uma decisão para tomar, uma decisão difícil na empresa, como é que você faz para não comprometer os valores da empresa? Porque às vezes você tem umas decisões para tomar, às vezes você toma aquela decisão e aí só que você vai comprometer os valores da empresa, aí te complica. Na verdade, isso foi uma coisa que eu estou em treinamento ainda, tá, gente? Então, assim, eu sou bem sincero, porque eu agi muito com o coração. Sempre. Sabe aquele cara que não produz, não dá dinheiro, só te dá problema, e você não manda o cara embora porque você gosta muito do cara, você tem uma amizade com o cara. Você está entendendo essa jogada? São situações de o cara, por exemplo, quebrar um equipamento seu por falta de cuidado e você não fazer ele pagar, ou o cara, ele tomar uma multa da OSHA, você dá o treinamento pro cara, você paga o treinamento para ele, você dá equipamento de segurança, ele toma uma multa da OSHA e você... Depois, tá tudo bem, vai, eu pago, e você não é nem capaz de adverter esse cara. Você tá entendendo? Eu fui esse cara no princípio. E aonde eu paguei muita grana, muito dinheiro, por causa que eu agia com o coração. Ou estou mudando a minha rota, hoje eu estou agindo mais com a razão, é onde eu estou vendo dinheiro hoje. Então. Você, nesse caso, então, Valmir, que você está falando que você tomou decisões por intuição, às vezes, o que acontece também, que já aconteceu comigo também, e não tomou as decisões pelos dados certos que tá... Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu fiz muito trabalho para você já. Né? Correto. Quando eu comecei a minha empresa, ele já era general contractor, né? Então, assim, ele já era uma pessoa muito conhecida na comunidade brasileira, principalmente. Mas uma coisa que você, eu acredito que já fez, você já pagou algum trabalho que o seu trabalho não estava terminado. Você pagou porque se você não pagasse, ninguém recebia. Correto. Se você não desse o cheque pro cara, por exemplo, você fez lá, o cara faz o siren, você contratou o cara para fazer o tapume, aqui nos Estados Unidos, siren, no Brasil chama tapume. Aí o cara, ele não produz, choveu a semana toda, foi aquela semana ruim, você tá entendendo? E o cara não produziu o suficiente. Aí o cara chega em você e fala assim, Antônio, preciso de um cheque. Aí você fala assim, pô, mas já te dei 70%, ainda falta às vezes até mais, 50%, né? Para você terminar. Não, Antônio, é que se você não me der o cheque, eu não vou pagar ninguém, aí os meninos não vão, não sei o quê. O que você vai fazer? Agir com o quê? Com o coração. É isso que me quebrava. Mas hoje não. Hoje, eu, subcontractor,
Hoje, 90% dos meus trabalhos eu subcontrato eles. Né? A minha equipe não é tão grande, eu tenho em média aí, mais ou menos umas 20 pessoas que trabalham para mim, é grande, né? Umas 20 pessoas que trabalham direto para mim. Porém, o restante dos outros projetos são tudo subcontractors. E eu deixo bem claro, eu falo assim, olha, eu só vou pagar quando você chegar até tal lugar. Por exemplo, a casa aqui, eu vou te pagar por produção. Então, quando você acabar essa lateral, eu te pago essa lateral. Quando você acabar a traseira da casa aqui, o fundo da casa, eu pago o fundo da casa. Quando você acabar a lateral da casa, eu pago a lateral da casa, a frente da casa. E eu vou segurar uma porcentagem para a inspeção final. Porque o que acontece? Se nós que vamos trabalhar para grandes construtoras aqui, que nem eu faço muito serviço comercial, cara, você pode ir lá e colocar uma barraca na frente da construtora e falar assim, com faixa outdoor, rojão e o caramba estourando lá, eu quero receber. Os cara perigou chamar a polícia pro você, irmão. Exatamente. Eles te mandam embora. Ninguém tem verdade. dó. Ninguém tem dó, não. A nossa comunidade brasileira, a nossa comunidade Coração de brasileira banco, né? é acostumado a levar as coisas como levava no Brasil. É a E cultura. aqui não funciona assim, cara. A gente tem que, se a gente for, a gente vai lá, pega o serviço. Não dá conta de fazer o trabalho, de entregar no prazo certo e a gente quer pagamento, pô. A comunidade tem que entender que eu quando vim para cá também, na época eu vim, em 1996, né? Então, a gente vem com uma cultura muito enterrada na cabeça da gente, do país que a gente vem, que é o Brasil. Eu amo o meu país, o Brasil, assim, né? É o meu primeiro país. Mas quando você chega aqui nos Estados Unidos, é só para dar uma brief, Valmir, em cima do que a gente está conversando, vocês têm que largar um pouco da cultura brasileira, senão você não vai para frente. Se você segurar a cultura do seu país, eu estou falando só do Brasil, não, estou falando no geral, tá? Porque eu trabalho com pessoas de vários países e realmente eu percebo que às vezes a dificuldade da pessoa se desenvolver é porque não consegue largar um pouco da cultura do seu país. E aí é onde você tem esse problema que o Valmir está falando, essa dificuldade aí para poder. Você sabe, Antônio, falando de receber essas coisas, a gente falou em trazer problema para a empresa. Você que é uma empresa pequena, cara, aprende uma coisa, você é uma empresa pequena, você pegou um serviço subcontractor, planeja bem o que você vai fazer, porque hoje existe uma comunidade, existe duas comunidades hoje na construção. É a comunidade que faz e é bem falada e é a comunidade que é queimada. Com certeza. Qual comunidade você quer entrar? Você quer entrar na comunidade que faz o serviço, que as pessoas recomendam? Não, pode tratar com esse cara que ele pode estar esfolado, mas ele te entrega o trabalho. Porque, infelizmente, a gente não confia em muita gente. Tem muita gente que a gente não confia. Tem muita gente que a gente fica sabendo, pô, o cara pegou o cheque e não voltou, o cara fez um serviço porco e não quis voltar para arrumar. Então, assim, quebra de relacionamento o tempo todo. Então, na minha opinião, eu sempre, isso daí é um legado que eu faço. Se eu pegar um projeto seu, Antônio, eu vou terminar. Com dinheiro, sem dinheiro, o jeito que for. Você tá entendendo? Eu só não vou terminar seu projeto se você mentir para mim ou se você fazer alguma coisa de errado comigo. Por exemplo, mas se você tá correndo certo comigo, minha van quebra, funde o motor da minha van, meu equipamento quebra, eu tenho que me virar, irmão. Eu tenho que me virar e tenho que entregar o projeto para você. Para exemplificar o que o Valmir acabou de falar, gente, eu passei por uma situação dessa, Valmir, que o cara, né, fui lá, eu peguei um permit para poder fazer o trabalho, coloquei ele para fazer o trabalho e deixei o cara responsável, né, como um líder para poder fazer o trabalho. Esse cara ficou, eu passava e, conclusão, esse cara simplesmente abandonou o projeto, o dono me ligou, começou a me ligar várias vezes. Aí eu fui lá para poder conversar, falei, não, vamos fazer uma reunião, vamos ver o que está acontecendo. Quando eu cheguei lá, o cara largou todas as ferramentas dele e sumiu. Nunca mais eu consegui falar com esse cara. Aí eu tive que fazer isso que o Valmir falou. Eu tive que chegar lá, tomar conta, tomar frente, resolver o problema, conversar com o dono, amenizar tudo e fazer o trabalho. E concluir o trabalho. Porque eu acho que isso é o certo em fazer. Eu respeito o mínimo do respeito que você tem que ter com o homeowner, com o cliente que seja. Se o cliente está te pagando, né, ele fez um contrato com você e está te pagando, eu acho que ele tem que ter, no mínimo, o respeito de você terminar o trabalho dele com a qualidade que você prometeu e aí as coisas... Mas você sabe o que acontece muito, Antônio? O que acontece muito? Por exemplo, o cara ele é pequeno e ele está só no seu projeto, ele presta serviço para você, ele é uma belezinha. Aí ele cresce.
Aí ele vai fazer uma outra obra. E aí o cara da outra obra já não paga como você paga. Você tá entendendo? O cara da outra obra já não paga como você paga. Mas tudo bem, ele quer crescer, ele tem a necessidade de crescer, você tá entendendo? Aí ele pega outro projeto, 3 projetos. Aí ele pega o dinheiro de um, põe no outro, e pega do outro, põe em um, e vai virando aquele bagunção. E aí ele acha que ele tá ganhando muito dinheiro, que ele tá com 3 projetos. Aí é onde ele já não controla mais, por exemplo. Antigamente o cara tomava café da manhã em casa, levava uma banana, comia uma marmita, levava um salgadinho, uma bolacha, alguma coisa lá para tarde e vinha embora para casa. Agora ele está com 3 projetos. Ele faz o quê? Ele toma café da manhã na padaria brasileira no Dunkin' Donuts, aí na hora do almoço ele procura, do break, né, entre o café da manhã e o almoço, ele procura uma vendinha perto, ele já compra um monstro, uma raspadinha. Na hora do almoço ele vai procurar um restaurante hispano ou brasileiro, chinês, o que for. Na hora de tarde ele toma outro monstro, e na hora de ir embora ele... Enfim, essa é a vida de muita gente. O que acontece? O cara ele não gastava dinheiro, o cara ele era restrito, ele tinha uma vida... Quando ele expandiu, ele na cabecinha dele é o seguinte: eu posso gastar, eu posso fazer o que eu quiser. Aí o cara, desculpa falar, mas é a realidade de muitos. O cara tinha uma van e um carrinho velho, ele já vai, pega um caminhonetão, né? E de repente o cara ele muda completamente. Aí ele começa, aquele dinheiro que é para ele receber, pagar as continhas dele, pagar tudo, tirar um salário, que é uma coisa que eu quero falar aqui, Antônio, que eu sou assalariado na minha empresa. Tá certo. Você tá entendendo? Uhum. Eu sou assalariado na minha empresa. Então assim, eu não, sobrou 10 mil, vou torrar os 10 mil. Não sou assim não. Você tá entendendo? Cara, eu tenho uma porcentagem que eu gerei ali, que eu posso tirar, é a minha. O restante da minha empresa, ela tem que estar protegida. Você tá entendendo? Aí o cara pega e tira dinheiro de uma, põe na outra, tira de uma, põe na outra. Quando vê, o cara não tem dinheiro nem para pagar funcionário, não tem nada. E nós que somos general contractor, que às vezes fica com essa responsabilidade. Valmir, falando nessa questão, então, na questão financeira, dá uma dica aí, como organizar o fluxo de caixa e garantir a saúde financeira da empresa? Uma empresa pequena, vou falar uma empresa de porte médio. A primeira coisa, isso daí é uma coisa seguinte: o dinheiro mal administrado se torna uma maldição. É bíblico isso daí e é uma verdade. O dinheiro mal administrado na sua vida, ele se torna uma maldição. Aquele dinheiro, se você não souber cuidar dele, ele te afunda, ele te arrebenta. Então quando você tem... Eu já peguei obra que nem... Hoje eu tenho um projeto de 2,3 milhões de dólares. Eu tenho projeto acontecendo agora, 2,3 milhões de dólares. Sabe o que eu fiz, por exemplo? Eu abri uma conta só para esse projeto. Só para esse projeto. Você está entendendo? Eu fui num banco, abri uma conta, falei, esse projeto eu vou gerenciar com esse banco. Tudo só vai sair, tudo que esse projeto gastar vai sair dessa conta. Vamos ver essas outras coisas saem de outro banco. E dessa outra empresa, como é que faz? Porque, graças a Deus, eu tenho mais que uma empresa. Cada empresa paga suas contas. Eu não misturo, eu não tiro de uma empresa, eu não capitalizo uma e descapitalizo outra, não. Então, assim, a dica que eu dou é buscar ajuda. Se você não sobra dinheiro para você sempre vive quebrado, você não consegue pagar suas contas, amigão, não é vergonha você procurar ajuda. Procura ajuda. Aonde eu procuro ajuda? Existem cursos de finanças, existem livros para você ler, existem mentorias para você fazer. Eu vou contar um exemplo para você, Antônio. Posso contar um exemplo? Lógico. Eu estava com um problema de uma das empresas minhas. Eu estava com um problema, não conseguia controlar o fluxo do caixa, porque era muito intenso o fluxo do caixa. Era muito intenso. Fiz uma mentoria, né, com uma pessoa chamada Robson, maravilhoso. Porém, eu precisava de algo a mais. Eu precisava de coisas que eu conseguisse enxergar. E eu comprei uma outra mentoria. E essa outra mentoria, quando eu comprei, eu consegui jogar todas as informações para lá e hoje eu consigo controlar o meu fluxo de caixa diariamente, semanalmente e mensalmente. Ou seja, invista em software, invista em planilhas, invista em pessoas. Por exemplo, a minha equipe hoje foi preparada para alimentar as minhas planilhas financeiras. Porque eu sozinho eu não consigo ser onipresente, onipotente, onisciente, só Deus, irmão. Eu não consigo. Então, por exemplo, eu prefiro ficar nessa área comercial, na área de vendas, e as meninas ir lá, meu tio, o pessoal que trabalha comigo, eles gerenciam o dinheiro e vão cuidando. Claro, eu vou lá depois olhar o que entrou, o que saiu, porque entrou, porque saiu. Porém,
Eu não tenho tempo de pegar um cheque, trocar o cheque e aquele dinheiro ali vai para minha casa, depois sai da minha casa, entra no meu carro. Você perdeu dinheiro, irmão. Exatamente. Valmir, continuando nessa parte de financiamento, de gestão financeira, né, que é uma parte muito delicada dentro da empresa, que realmente concordo com você, se você não tem não tem habilidade, procura uma ajuda, porque dessa forma a sua empresa vai crescer realmente com saúde. Não é isso, não é correto? Então, só para completar, nesse mesmo tema, o que você faz hoje na sua empresa para controlar os custos, mas sem sacrificar a qualidade dos serviços, tá? Sim. Ou produtos? Vamos lá. Todo trabalho começa por onde? Primeira coisa, todo trabalho começa, claro, o contato com o cliente, a primeira coisa, a captação do lead, é um assunto que a gente vai falar aqui, acredito, mas depois é o planejamento, que vem, princípio, a estimativa. Todo trabalho começa por uma estimativa. Então, por exemplo, você que está pegando um trabalho, checa se você tem capacidade por fazer por aquele preço oferecido. Tem muitos trabalhos que já tem um preço, por exemplo. Você vai fazer um roofing por square. É uma média. O cara vai falar, posso te pagar X por square. Você consegue fazer esse trabalho por X por square? Por exemplo, não vai pensando, eu tenho que ir porque eu estou sem trabalho, porque às vezes é pior, é melhor você ficar sem ir, porque ir lá e tomar prejuízo. Por exemplo, rufo de borracha mesmo, sempre dá problema. Tem tipo assim, o rufo de borracha, o pessoal fazendo um exemplo, tá? $1.500 square. Isso é um exemplo. Tem gente fazendo $800 square. Eu não sei como o cara sobrevive. Você tá entendendo? E nós que somos general contractor, a gente tem que pensar o seguinte, Antônio, na minha opinião, nós não podemos... Claro que a gente quer ganhar sempre mais. Isso daí é uma realidade. Lógico. Se o nosso projeto está lá para nós ganhar 100 mil e a gente ganha 150, é maravilhoso. Perfeito. Porém, a minha responsabilidade como general contractor é gerenciar também os meus subcontractors. Os meus subcontractors é responsabilidade minha. Não adianta... Eu sei que se eu passar para o cara o roofing lá, $1.500 square da borracha, um exemplo, ele vai conseguir fazer tranquilamente aquele trabalho e ter dinheiro. Aí chega um aventureiro que quer passar por $800. Aquele cara vai me dar problema, Antônio. Aquele cara, ele vai me dar problema. Você tá entendendo? Não que o de 1.500 não dê, que dá também. Não aquele cara que fez o mais caro, ele não possa dar problema. Mas a grande maioria das vezes, os aventureiros é aonde causam problemas. Porque o dinheiro acaba. Aí o cara não tem dinheiro para abastecer. O cara não tem dinheiro para investir numa ferramenta adequada para fazer o trabalho. Rufo de borracha, você que é rufeiro, você sabe disso. Você chegou num rufo de borracha, o cara tá cortando a borracha lá com a cutia, né, com a faca. Irmão, você vê que o cara não tá preparado para fazer rufo de borracha. Você tá entendendo? O cara vai fazer rufo de borracha, o cara tá com um monte de prego na bag do cinto dele. É a mesma coisa o cara que vai fazer carpintaria. Você olha pro cara, os funcionários dele chegam de tênis. Você tá entendendo? Correto. É uma skill só para 10 homens, uma van caindo aos pedaços. Não tem estrutura, né? Cara, é complicado. Né? É complicado. Valmir, então assim, é bem amplo, tá, essa parte de gestão de empresa, porque são inúmeras partes que você tem que aprender a lidar, aprender a lidar com os funcionários, treinar os líderes, igual o Valmir falou. Então, assim, é bem amplo, tá? Então, assim, a gente está aqui conversando um pouco, dando um coisa de... O Valmir falando da experiência dele, dos problemas que ele teve, como foi aí que ele conseguiu solucionar para resolver e também dando dicas para vocês, um alerta, né? Dando também alguns alertas para vocês do que fazer. Né? Antônio, quer crescer, irmão? Você quer crescer? Começa pequeno e começa organizado. Antônio, eu me preocupo se a minha van vai chegar limpa na casa do cliente, cara. A minha caminhonete tá limpa, a minha roupa tá limpa. Eu falo com meus funcionários, velho, troca de roupa, irmão, troca de calça, entendeu? Cuida, chega apresentável no serviço, chega, sabe, com harmonia no trabalho. Isso é um problema sério, viu? Uma van bem adesivada.
Ah, mas eu não gosto de andar com a van adesivada porque o meu contractor não gosta. Tudo bem, tá tranquilo, mas anda com o carro organizado. Sabe, o cara, parece que quando ele abre a porta da van, todo mal ali, sai o cemitério com assombração, sai tudo de lá de dentro. Marmita, rato, tu tem tudo dentro da van do cara, irmão. Vou fazer só uma ilustração do que o Valmir falou, gente. Eu fiz um trabalho para um cliente lá em Weston uma vez e aí eu levei um subcontractor para poder fazer o trabalho lá, um carpinteiro. E aí vi que esse cara, Valmir, estava rodando e ali por ali, e quando o cara abriu a van, ele passou umas 3 vezes para lá e para cá. E depois ele me chamou, de dadinho, ele me chamou. Aí eu falei, rapaz, desculpa, você viu que eu passei ali atrás da van do seu funcionário ali, do seu subcontractor ali várias vezes. Eu só queria ver a van dele por dentro. Porque quando ele abriu a van dele, eu vi o tanto que ele é organizado. Porque para você reconhecer um cara que ele é um grande profissional, ele brincou assim dessa forma, né? É só você abrir a van dele e olhar atrás da van. Eu vou dar um exemplo. É ridículo. Eu vou dar um exemplo. Tá, é ridículo. Quem trabalhou comigo sabe disso. Eu não posso mentir aqui, senão a casa dele vai colocar lá, o cara é mentiroso. Está sendo gravado, Está sendo gravado. O roofing é uma profissão muito suja, né? A gente fica muito sujo. Verdade. Mas eu todo dia trocava de roupa. Todo dia eu trocava de roupa. Às vezes a calça não, mas camiseta, meia e cueca era obrigatório, né, irmão? Você tá entendendo? E eu tomava, toda vez eu tomo banho antes de trabalhar. Então eu tomava um banho antes de trabalhar e chegava apresentável pro cliente. Então assim, eu trabalhava num serviço que já era sujo, podre, né? Tudo sujo. Mas eu sempre bem no começo do trabalho eu apresentava. Como eu era quando eu não era patrão, quando eu era funcionário, como eu lidava com o cliente ali pro meu patrão, eu era o cara que chegava apresentável. Eu era o cara que quando o cliente vinha, eu tava cheiroso, eu não tava com mau hálito, eu me preocupava com todos os detalhes. Porque se você se preocupa com você vai se preocupar com a casa do seu cliente. É isso que o cliente pensa. Se você se preocupa com a sua van, com a organização da sua van, você vai se preocupar no final em limpar o jardim do seu cliente. Você tá entendendo? É. Então, cara, o mínimo que você tem que fazer, eu acho que para crescer é começar de dentro da sua casa. Valmir, ok, perfeito, ótimo. Vamos fazer então eu acho que você vai gostar desse tema aqui agora, que você é o cara que, né, bem, né, assim, sólido nessa área. Eu tenho uma empresa, vou dar um exemplo aqui, viu, gente? Eu tenho uma empresa pequena, começando agora, eu tenho 6 meses de empresa, então eu tô aí ansioso para crescer com essa empresa, eu quero arrumar cliente, eu quero fazer um trabalho bem feito, né? Quero ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, entendeu? Lidar bem com os clientes, como conversar. Como é que você define uma estratégia de marketing para essa empresa? Boa pergunta. Muita gente fica procurando plataformas de captação de lead, captação de cliente. Gasta horrores. Quantos aí, ó? Você que tá me assistindo aí, ó. Às vezes eu até falei contigo já. Você falou assim, putz, eu gastei um caminhão de dinheiro lá naquele TumbTech, Angie's List, Home Advisor, Huss. Às vezes até funciona. É que assim, a ferramenta, pode ser qualquer tipo de ferramenta. O martelo ele vai funcionar bem na mão do carpinteiro mau. Você pegar um martelo melhor, pegar um martelo de ouro com a mão com um carpinteiro orelha seca, não vai funcionar. Você pode ter a melhor skill sol, que é a serra de mão. Você dá na mão de um novato que nunca trabalhou, o corte dele vai sair assim. Você está entendendo? Ferramentas de captação de lead, elas funcionam para quem sabe mexer. Então faça treinamento para aprender a mexer com aquela ferramenta. Não adianta você pagar achando que o lead vai vir, que não é assim. Você tem que saber manusear a ferramenta. Eu conheço pessoas que são muito bem sucedidas trabalhando com TumbTech, com outras plataformas, Home Advisor. Eu conheço pessoas que eu acho que nem existe mais, agora é tudo Angie's List. Eu nem sei. Eu conheço pessoas que sabem trabalhar com essas ferramentas e se dão muito bem. E é muito legal. Mas assim, o dinheiro que você vai investir para tentar trabalhar com essas ferramentas, na minha opinião, isso é a minha opinião, tá? Invista no Google. Invista no Meta. Por quê? Como que eu faço? Como que funciona uma estrutura de marketing, tá? Primeira coisa, você tem que ter conteúdo. Você tem que... Antônio, por exemplo, você vai contratar uma empresa de marketing e eu vou te dar alguns insights para você.
Pô, eu não tenho dinheiro, tá pesado para contratar uma empresa de marketing. Terceiriza. Tem empresas no Brasil aí, ó, entendeu? Que são muito boas. Pagando em reais, né? Pagando em reais. Né? São empresas assim, ó, extremamente capacitadas. Você só vai fazer o videozinho lá, um short vídeo, uma foto legal, tal. Cuidado com o que você faz, porque tem gente que tira a foto, o cara tá lá no andaime, às vezes sem cinto de segurança, sem capacete. Você pode ter um problema com a OSHA com isso. Daí é um outro assunto. Né? Pode se queimar. Mas faça o antes e o depois. Tem um pouco de conteúdo. Monta um Instagram legal, monta um Facebook legal e chama uma empresa para você trabalhar no seu Google. Invista no Google Ads, invista no Meta Ads. Isso é obrigatório para você que tem uma empresa. Porque para você gerar lead. Ah, eu não falo inglês. Opa, é um outro assunto. Não adianta você investir em marketing para captar lead e você não fala inglês, amigão. Primeira coisa, você tem que buscar fazer uma escola de inglês. É o mínimo. Ou contratar alguém que anda do seu lado 24 horas ali, não, vou falar 12 horas, 14 horas, para atender o telefone dos seus clientes. Ou você pode contratar uma secretária para ficar no seu escritório, ou um funcionário que fala inglês que ande junto contigo o tempo todo, ou você tem secretárias eletrônicas, né? Esses que você pode contratar, que vamos supor, existem empresas que elas atendem a ligação, pega o contato, pega o número, tudo, porém você vai ter que ir lá falar com o cliente naquele momento. Então, assim, na minha opinião, o marketing começa como? Com um simples telefone aqui, ó. Vai lá, bonitinho, filma, né? Posta o que você está fazendo, coloca lá a cidade, marca a cidade que você está fazendo, coloca os hashtags lá bonitinho. Que tipo de trabalho você está fazendo? Tile? Você está fazendo foundation? Está fazendo escavação? Roofing? Carpintaria? Finish? É assim que funciona. Gente, né, as dicas aqui, hoje aqui, no Level Podcast, igual eu falei com vocês, a pipoca ia sair das panelas, ia voar longe assim, e tá voando mesmo, o Valmir está dando uma aula aqui de muitos itens, e quem só não aproveita quem não quer, tá? Então, assim, todos os pontos, se você quer começar uma empresa hoje, com o que o Valmir já deu aqui, de esclarecimento aqui, falando da experiência dele, você já é um cara de sucesso. A melhor captação de lead que existe é o pessoal, tá? E a indicação, são as melhores. Então, assim, como eu comecei minha empresa, foi até engraçado isso, eu não falava inglês, eu não tinha marketing, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, eu só consegui fazer uns cartões. Inclusive, você quer fazer cartão aí, ó, às vezes fica caro você terceirizar o cartão, faz na Staples lá, baratinho. Verdade. Você faz lá a montagem. Cara, hoje você que está no ramo da construção, você não tem, desculpa, alguém que fala inglês na sua empresa, você não usa o chat GPT, que é muito importante, tá? Hoje, né? Hoje, né? Tipo assim, você não investe em marketing, você está ficando para trás. Ficando para trás. Que essa geração que está vindo agora, eles são, cara, que nem uma manada. Tudo na tecnologia. Os caras estão vindo arrebentando. Eu estou encontrando hoje empresários de sucesso aí, tipo assim, donos de empresas de painel solar, donos de empresas de fundação, carpintaria. Cara, plumbing, molecada nova, tá vindo arrebentando, cara. Arrebentando. Entendeu? Fazendo o negócio acontecer. E outra, mas eles não têm a experiência que eu tenho. Cara, às vezes ele vai ter o dinheiro para contratar alguém que tem a experiência que você tem, irmão. Então, assim, você que tá aí encostado, começa, ó, vamos correr atrás da tecnologia, contrate. Eu não tenho tempo, eu não tenho saco, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook. Porque a empresa, Antônio, eu vou te falar uma coisa. Eu tive duas eras. Eu tive o Valmir, que tinha medo de ficar na frente das câmeras, né, por incrível que pareça, que foi os meus primeiros 7 anos aqui nos Estados Unidos, eu não colocava minha cara. Eu só filmava os meus trabalhos, eu não filmava a minha van, eu não filmava os meus funcionários, só o trabalho, antes e depois. E tem o Valmir depois, quando começou a colocar, né, o rosto ali na cara mídia. Crachá, né? O cara crachá. Então tem o Valmir antes, quando não aparecia,
O dinheiro era uma coisa, agora o Valmir quando aparece é outra coisa, porque as pessoas elas querem saber quem é você. Quem é o cara que faz isso? Ela não quer saber se é bonito ou feio, não quer saber isso, ela quer te ver. Ela quer saber se realmente você transmite aquilo que você mostra ali no vídeo. Então, essa questão, Antônio, hoje, Facebook, Instagram, Google, é muito importante para uma empresa. Tá, Valmir, falando nessa questão de coisas importantes para a empresa, que são inúmeros, né? Então, igual a gente já falou aqui, é um conjunto, né? Existe alguma técnica que você poderia passar para a comunidade, para as empresas pequenas? Eu falo empresas pequenas, gente, porque a minha empresa não é uma empresa de grande porte. Então, a minha empresa é uma empresa de médio porte. Entendeu? Cresceu, está crescendo ainda, tá? E aquela coisa, né? Gradativamente, você vai... você tem que... Eu sou muito de... Você monta uma estrutura para você começar a sua empresa, né? E aí, aos poucos, você vai ampliando a sua estrutura. Não adianta você querer ter uma estrutura pequena e querer fazer um trabalho de porte grande que você vai ter complicado lá com a sua estrutura, com a sua base, não vai conseguir suportar tudo e você vai ter um problema grande com o seu cliente. Valmir, técnicas de produtividade para os empreendedores, para as pequenas empresas. Técnica de produtividade, vamos lá. Tem alguma coisa que você poderia colocar? Alguma técnicazinha para... Olha, tudo é questão do planejamento. Aumentar a produção, né? Tudo é questão do planejamento, Antônio. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho longe de Boston. Eu tenho quintal para rodar com máquina. Vamos supor um exemplo. Aí o trabalho é em Cambridge, Somerville, você é mestre nisso, né? Cambridge, Somerville... Boston, North End, South End, South Boston, desculpa, já é outra conversa. Planejamento é tudo para o trabalho. Se você não pensar em todas as circunstâncias antes de pegar aquele trabalho, você pode ter problema na produção e problema financeiro. Então planeja bem se você vai ter que usar máquina, se você vai ter que usar polícia ali, polícia de TEL, se você vai ter que pegar os permits. Por exemplo, permit de construção é uma coisa. Permit de sidewalker é outro, da calçada. Permit da rua é outro. Correto. Permit do dumpster é outro. São permits e permits. Você está entendendo? Então, assim, eu já vi gente, por exemplo, começou um projeto arrebentando. Só que aí o cara fala assim, você não pode montar um andaime aqui, nessa calçada. O cara não planejou direito. O cara não planejou, Antônio. Você sabe o que aconteceu? Ficou lá a obra parada, sabe quanto? 2 meses quase. Por quê? Para você pegar por exemplo, em Boston, cidade de Boston, para você ter um permit na calçada, você tem que ter um bonde. Correto. Aí a sua seguradora vai ter que fazer um bonde para você. Custa $5.000 esse bonde. Exatamente. Você tem que aplicar para um bonde. Depois que você aplica para esse bonde, você tem que fazer a aplicação, né, na City Hall. E é um departamento que demora. Exatamente. Isso quando não confronta com o histórico. Você está entendendo? Se for uma área histórica, né, você acaba tendo mais um conflito para poder Falta de planejamento. Logística é uma coisa que mata muita gente. Como que você vai subir o material? Como que você vai descer o material? Você está entendendo? Invista em equipamento. Cara, eu já vi gente, Antônio, hoje eu mudei meu conceito. No começo eu fui ignorante nesse ponto. Mas, por exemplo, eu tenho equipes que fazem roofing. Eu não comprava pauleira porque na minha ignorância, no princípio da empresa, pauleira era coisa de preguiçoso. A powerlera, que é a escada que leva o material para o roofing. Pra quê? Aí eu vou colocar a pauleira, o ajudante vai ficar aí parado. Você tá entendendo? A cabeça que eu tinha, irmão. Hoje não. Hoje eu tipo assim, agilidade que eu vejo, né? Você tá entendendo? Por exemplo, o cara vai fazer um trabalho pesado, o cara não quer alugar um forklift. O cara não quer alugar um boom lift. O cara prefere colocar um funcionário numa escada de 60, correndo risco, do que pegar um scissor lift, um boom lift. Você está entendendo? Com certeza. Valmir, muito bem colocado. Assim, realmente, acho que, assim, outra vez, gente, vou falar com vocês. Isso daqui, quem não assistir esse episódio aqui, só vai simplesmente perder, porque assim, o que está acontecendo aqui hoje, o que está sendo passado para vocês, as dicas que estão sendo passadas, que o Valmir está passando aqui, que eu garanto que tudo que ele está falando aqui, ele passou um pouquinho de experiência própria com tudo. E eu também passei. Eu estou me identificando assim total com ele aqui, porque
é um processo, né? É um E processo. você sabe uma coisa que ajuda muito a comunidade brasileira? Você que, né, fala assim, pô, eu não contrato porque eu não falo inglês. Cara, hoje nós temos empresas de excelência, olha, que alugam equipamentos, que eu alugo deles, que é a ETS, tem aquela Bizum, tudo cara que fala brasileiro, cara, português, desculpa. Você tá entendendo? Tem empresas, hoje tem, nos Home Depots, tem brasileiros trabalhando, nas Lambyards tem brasileiro ou hispanos que trabalham em Lambyard. Cara, não tem o porquê. Na City Hall de Boston, nas City Halls hoje, quase a maioria dos inspetores estão falando duas línguas. Correto. Português ou espanhol. Tem muito brasileiro Policiais, trabalhando. né? Policiais. Policiais. Você não tem Nós o temos policiais porquê você brasileiros fazer hoje. gambiarra, mano. Você tá entendendo? Não tem o Não porquê. traz problema para sua vida, cara. Aqui, Não. ó, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Só de nós estarmos aqui, nós já estamos errados. Tá? Você está no outro país. Eu estou falando assim, não estou falando no... Talvez eu não possa falar no geral, tá? Que é muita gente que vem documentada do Brasil para cá para trabalhar em empresas já porque tem, né, a excelência de ter o que tem, a inteligência e conseguiu lá o curso que seja, né, e pronto, e conseguiu o trabalho aqui na empresa e já veio legal para cá. Mas a maioria, entendeu? Veio igual eu vim, igual o Valmir veio, para tentar né, uma outra moeda da vida, entendeu? Então, assim, eu sei que não em todo mundo dá certo com isso, tá? Mas a oportunidade está aqui para todos. Então, não perca a oportunidade. Eu vou te dar, eu quero dar um conselho para você que está me ouvindo, porque assim, ó, o que aconteceu várias vezes comigo, ou algumas das experiências que eu já passei em questão de precificação, estimativa e planejamento. Eu já fui comparado e já fui confrontado diversas vezes por clientes meus, e clientes falam assim, pô, Valmir, o seu preço está $5 mil, $6 mil, $10 mil mais caro? O porquê isso? Eu falo assim, vamos comparar a estimativa do meu concorrente. Você me dá essa permissão? Tem uns que não dão, eu perdi o serviço, acabou. E né, o meu concorrente foi lá, fez o trabalho tranquilo, e às vezes sai muito bom, até melhor que o meu. Mas a grande maioria dá ruim. Por quê? Quando eu tenho a oportunidade de comparar, Antônio, o que eu faço? Eu coloco lá, o cara ele colocou que nesse projeto ele tem que aplicar, por exemplo, para um permit de calçada. O cara colocou aqui para você que nessa proposta minha, todos os permits e FIIs estão inclusos na minha proposta. Aí tá lá, o do concorrente está assim, não include FIIs. Não está incluso os FIIs. Uhum. Por exemplo, o cara colocou que nesse projeto aqui, ele tem que alugar uma máquina por no mínimo 30 dias. Aí o cara não cita a máquina, ele fica calado. Sabe por que ele fica calado? Porque ele vai, em algum momento ele vai te empurrar essa máquina, o meu cliente. Você está entendendo? O cara colocou aqui, por exemplo, que esse trabalho, ele é um trabalho que ele tem fogo, né? Trabalho quente, eu faço solda de copper. Então eu tenho que aplicar para um permit para soldar o copper ali, às vezes, trabalho histórico, principalmente do governo, que é trabalhos que eu faço às vezes, e eu tenho que ter um bombeiro ali, full time ali comigo o tempo todo. O cara colocou isso na proposta? Não colocou. Então mostra que o meu concorrente não é qualificado. Então se você quiser ir com ele, good luck, boa sorte. Se você quiser continuar comigo, eu garanto para você que você não terá nenhum tipo de problema. Eu sou responsável por todas as circunstâncias que acontecer. Só não sou responsável por coisas que acontecerem através dos poderes da natureza. Vento forte, chuva, isso daí eu não consigo controlar, né, meu irmão? Mas muitas vezes eu já trabalhei, armei tenda e trabalhei ali debaixo da tenda para cumprir o meu schedule. Porém, fazer um planejamento e uma estimativa bem feita mostrando, não tenha preguiça de fazer estimativa. Eu vou dar um conselho para você. Antigamente eu fazia 2, 3 estimativas num dia. Eu fazia. Hoje, com a inteligência artificial, eu faço 10 estimativas num dia, Antônio. Correto. Com leis, com regras, com código, com... Tudo que você Cara, então assim, hoje, graças a Deus, alguém inventou a inteligência artificial para... Eu não sei o lado negro da coisa. Eu não quero entrar nisso. Mas eu quero falar os benefícios. Né? Eu tenho um cliente americano que
Ele é um contractor grande, sim, sensacional. E ele me apresentou isso no começo. Ele falou, Valmir, isso daqui, cara, você tem que usar. E eu falei assim, não, eu sempre tinha aquela mania assim, não, depois eu te trago, depois eu faço a estimativa. Demorava 2, 3 dias para me mandar. Exatamente. Eu falei, não, calma aí, eu vou fazer com você agora. E pelo aplicativo dele, cara, ele fez a estimativa comigo na casa dele em 5 minutos. Uau! Eu falei, não, eu quero isso para minha vida. Então, aí eu comecei, implantei, treinei meu grupo a trabalhar com inteligência artificial e hoje a gente tem recorde em estimativa. Maravilha, Valmir. Assim, bicho, eu que conheço o Valmir desde, né, Valmir? Acho que a gente se conhece aqui já há 20 anos. Tinha uma van Ford com um buraco desse tamanho na sua área. 20 anos. Então, eu sei o tanto que o Valmir cresceu como em todas as áreas, com a empresa, como pessoa, como pai de família, entendeu? Com os funcionários. Então, assim, no geral, é um cara que hoje, ele tem a cara que tem, não é à toa. Ele tem esse perfil que tem hoje, não é à toa, porque ele procurou, ele estudou, ele buscou, entendeu? Para acoplar essas ideias, esses detalhes para a empresa dele e para a vida pessoal dele. Então, é um cara que hoje realmente está fazendo sucesso. Que está fazendo não é por acaso, viu? Não é por acaso. É um exemplo de pessoa. Então, acho que, né, as dicas que foram deixadas aqui, eu estou falando isso porque a gente está faltando menos de 6 minutos para a gente terminar o programa. Eu ainda quero tentar terminar aqui com um detalhe para o Valmir aqui, falar rapidinho para a gente também ainda. Manda. Mas assim, não estou enchendo a bola dele não, porque o Valmir não é só um amigo, é profissional, é um cara de business. Nós já fizemos vários business juntos também na época, no passado. E eu sei que graças a Deus, nunca tivemos problema. Não, e é um cara competente. Então, não estou falando, não estou enchendo a bola não, estou falando de business, estou falando de profissional, que é um cara, um grande profissional. Falando tudo isso, Valmir, me fala aí vou falar 3, porque o nosso tempo está curto, desafios na gestão, tá? E como superá-los. Ok. O maior desafio que tem do empreendedor é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento, cara, é o maior desafio. Então, assim, eu acho que esses 3 se resumem quase em um. Primeiro, cara, o inglês é um desafio. Você que não fala inglês, você sabe o quanto que é desafiador e o quanto que é terrível você depender de alguém. Depender, às vezes, de um filho, de um funcionário, depender de uma outra pessoa. Você fica ali, cara, chega um inspetor para falar com você, você não consegue se mover. Então, assim, vai fazer inglês, cara. Faz. Tenta, pelo menos. O básico. Pelo menos entender o básico. Você tem que fazer. Uma outra coisa, que é um desafio, não saber essa questão que eu falo, né? De novo, fazer uma boa estimativa. Lidar com equipes, né? Também, né? Lidar tipo com assim, equipes, estrutura. eu falo planejamento... engloba tudo, né? Engloba tudo, planejamento, uma boa estimativa... Engloba tudo, você está certo, não tem como... A equipe certa, nem sempre, cara, aquela equipe mais barata, de novo, é a equipe certa. Gente, você pega um orçamento de trabalho, vou dar só um exemplo, só para ilustrar, eu pego três preços de trabalho. Então, existe aquele que é o mais baixo, aquele médio e aquele mais alto. Eu vou te dar uma dica com a minha experiência, vai pelo do meio, checa todos os detalhes, faça isso que o Valmir falou, investiga, entendeu? Vê se realmente está cobrindo todas as liabilities que você precisa de cobrir, não só as suas, mas a do cliente também, que é o mais importante, tá? Porque você tem que dar a qualidade que o cliente precisa, que ele quer, que ele está te pagando pelo aquilo ali. Então, acho que, outra vez, esse é o Level Podcast, hoje aqui bombou, tá assim, né? A pipoca explodiu para todo lado aqui, que encheu aqui o salão. O Valmir deu uma aula aí para todo mundo. Não, eu acredito que o nosso projeto é ensinar. Esse é o maior objetivo nosso. E eu acredito que logo, logo a gente vai estar fazendo uma mentoria para um grupo de 50 ou 30 pessoas, 30 a 50 pessoas, ensinando o passo a passo do empreendedorismo aqui nos Estados Unidos. Porque eu tenho experiência com construção civil, eu também tenho uma mecânica e também tenho uma empresa de guincho, de tow, e agora estou começando uma empresa de aluguel de carros. Começando agora, semana que vem, se Deus quiser. E a minha esposa tem um spa.
Então você imagina, eu sei um pouquinho de cada coisa. Eu sei assim, o sofrimento e o êxito, eu sei um pouquinho de cada coisa. Mas eu só cresci depois que eu comecei a buscar ajuda. Eu sou travado, eu não consigo, eu sou travado. Cara, busca uma terapeuta, irmão. E é tão chique hoje, né? Falar que tem uma terapeuta. Não é? Eu tenho uma terapeuta hoje, eu quero mandar um corte para ela lá. É tão chique hoje. Mas eu também quero falar um pouquinho do Antônio, um pouquinho rapidinho. Conheço o Antônio, a índole dele. É muito bom quando você trabalha com alguém que tem respeito. E o Antônio é esse cara também. Então, assim, do dia que eu conheci ele, nunca ouvi ninguém falar assim, pô, o cara não paga, o cara é ruim, o cara é isso, o cara é aquilo. O cara, ele, sabe, tem os clientes dele, né, seletos, e sempre está trabalhando, nunca para. Então sempre tem trabalho. Graças a Deus, realmente. Mas eu quero te falar também, se você quiser contratar o trabalho do Antônio, cara, fica, né? Você pode encontrar, como que pode encontrar a sua empresa, Antônio? Bom, gente, como falamos no princípio, né, eu sou empresário aqui na construção já há mais de 20 anos e, né, a minha empresa hoje, né, você consegue achar em quase todas as redes sociais, porque eu acreditei muito na propaganda a gente fala mouth to mouth, né, que é de boca a boca, e realmente, para mim, é uma das propagandas mais fortes que existe no mundo. E isso aí deu o crescimento que a minha empresa tem hoje. Mas a gente hoje também oferece, né, não só a parte de casas novas, fazer reformas, e também orientação para empresas que estão começando aí. Se você tem uma dificuldade, né, uma consultoria, quer ter uma consultoria para você... Eu já fiz, eu recomendo. Uma consultoria para você na área de... Super recomendo. De fazer o preço para poder você pegar o trabalho, conversar com o cliente, ler plantas, entre em contato com a gente que a gente pode tentar te ajudar. Eu estava com dificuldade de dar um preço esses dias num projeto, o Antônio estava lá no Brasil, e eu falei assim, Antônio, cara, estou com dúvida, eu preciso de ajuda, e ele foi, tirou minha dúvida e me ajudou a precificar aquele projeto. Eu sou muito grato, por isso que confiança, irmão, é tudo, e eu confiei naquilo que ele me falou, e eu passei, e é um dos projetos que eu peguei. Tá, maravilha, pô, que bom, parabéns. Eu quero só falar uma coisa para você que está nos assistindo também. Nós temos um excelente trabalho lá no norte de Boston, é uma oficina lá na cidade de Salem, que é a Gorilla Auto Repair. Você que precisa consertar seu carro, você que precisa fazer alinhamento, balanceamento, troca de pneus, programação, sabe aquele problema, aquela luz check-in chata que ninguém consegue apagar? Pode levar lá que a gente apaga. E agora a gente tem também essa novidade, que são os carros de aluguel. Você, às vezes, não deixa o seu carro para consertar. Sabe aquele freio que já está travando? Aquele barulho na roda que está horrível, insuportável? É só você deixar lá no Gorilla Auto Repair, você aluga um carrinho baratinho lá para você trabalhar. Quando você voltar, tá tudo lindo, tudo bonitinho. Eu quero falar uma outra coisa também muito importante, Antônio. Você que é empresário do ramo da construção civil, ou qualquer coisa que relaciona a construção civil e quer participar do nosso programa aqui, entre em contato com a nossa produção, vai lá, faz um comentário lá no vídeo, coloca assim, eu quero participar do programa. Por quê? Participar de um programa como esse é um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua empresa. Correto. Às vezes, esse tempo aqui, você vai ter milhões de visualização, e aí é onde você vai conseguir parcerias tremendas para sua empresa, porque quanto mais você aparecer, mais lead você vai coletar, pode ter certeza. Então procura a nossa produção, entre em contato com eles e venha fazer parte do Level Podcast. Gente, esse é o Level Podcast, chegamos mais no final desse episódio, hoje, assim, eu acho que a gente, né, Valmir, fez assim... passou rápido, hein? Passou muito rápido, Eu porque né, os conteúdos são bons, né? Eu queria falar mais. Então, gente, segue a gente lá, por favor, assista a gente, entendeu? Instagram, Facebook, né? YouTube. Dá um share pro seu amigo. Fala, sabe, você que às vezes... Faz o subscribe da gente Você não lá. tem empresa, mas o seu patrão tem, ou alguém que você conhece tem. Fala assim, cara, você precisa ir lá no podcast dos caras, você precisa mostrar o que você faz. Entre em contato com a gente que você não vai se arrepender. Muito obrigado, boa tarde para vocês e a gente se vê até na próxima. Obrigado.